Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. E dando mais uma sequência a esse projeto da Hora Catequética, nós vamos ao nosso oitavo episódio. O oitavo episódio que fecha esse ciclo tão bonito do Advento do Natal e, em consequência, será o último dessa nossa temporada. Neste episódio, nós vamos explorar o Evangelho do domingo de amanhã, ou seja, o batismo do Senhor. No último, após o Natal, após o nascimento de Jesus, após falarmos sobre a Sagrada Família, nós vimos que Jesus se apresentou ao mundo, a todas as nações, como o Messias esperado pelos judeus. Mas essa apresentação se deu para os magos, essas figuras que representam todas as nações da terra. Hoje, no batismo, Jesus não se basta em se manifestar às nações e aos povos. Aqui ele vai aceitar definitivamente a missão que lhe foi confiada para a sua encarnação. E por isso o batismo marca o início da vida pública de Jesus, ou seja, o início de suas pregações, o início de seus milagres, o início de seus prodígios. E, portanto, liturgicamente na Igreja Católica, isso implica a saída do tempo do Natal e o início do tempo comum, que se estenderá até a Quaresma, passará pelo Tríduo Pascual, pela Páscoa e depois de Pentecostes voltará o tempo comum para retomar esse foco na vida pública de Jesus. Bom, e o que a liturgia da palavra nos reserva para este próximo domingo, este último domingo do tempo de Natal? A primeira leitura é uma profecia também do profeta Isaías, lembrando que, apesar de muita coisa se encaixar naquilo que é dito nos evangelhos, Isaías foi escrito 700 anos antes. Então aqui eu vou fazer a leitura do trecho, Isaías capítulo 42, mas já assinalando algumas palavras-chave. Diz o profeta: eis o meu servo já é a primeira palavra-chave. Eu o ampararei, o meu escolhido, no qual a minha alma pôs a sua complacência. Preste atenção a esse trecho também. Sobre ele derramei o meu espírito, ele espalhará a justiça. Servo, escolhido, minha alma pôs a sua complacência e derramei o meu espírito. Ele espalhará a justiça. Aqui nós já temos praticamente prefigurado todo o batismo do Senhor, que será objeto do Evangelho. Prossegue Isaías: sendo manso, não clamará, nem fará acepção de pessoas, nem a sua voz se ouvirá nas ruas. Não quebrará a cana rachada, nem apagará a torcida que ainda fumega. Fará justiça conforme a verdade. Não será triste nem turbulento, até que estabeleça a justiça sobre a terra, e as ilhas esperarão a sua lei. Mais uma vez aqui o foco na justiça. Eu sou o Senhor que te chamei na justiça, e te tomei pela mão e te conservei, e te pus para seres a reconciliação do povo e a luz das nações, para abrires os olhos dos cegos e para tirares da cadeia o preso e do cárcere os que estão sentados nas trevas. Então aqui Isaías já fala de um servo, de um escolhido, em quem a alma do Senhor pôs a sua complacência e em quem o Espírito do Senhor é derramado para a fim de espalhar a justiça, reconciliar os povos e levar a luz para as nações. E também para abrir os olhos dos cegos, tirar da cadeia os presos, do cárcere os que estão sentados nas trevas. Uma profecia muito clara sobre aquilo que nós depois, muito tempo depois, veríamos em Jesus Cristo. O Salmo responsorial segue essa linha e também nos remete à ideia do batismo. Eu vou ler um trecho aqui do Salmo 28. A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens. O Senhor está sobre a vastidão das águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A majestade de Deus faz ecoar o seu trovão, e no seu templo todos clamam: glória! Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor senta-se como Rei eterno. Então aqui a menção às águas, menção à voz do Senhor, tudo isso que será trazido no Evangelho.
O Salmo, como um meio literário de louvor, de agradecimento, aqui já nos traz essa figura do que será o batismo, uma voz do Senhor nas nuvens, o Senhor sobre as águas do dilúvio. O dilúvio também tem um simbolismo muito importante no evangelho que exploraremos a seguir. Enfim, dando continuidade a toda essa linha de interpretação que nos culminará no evangelho do dia. A segunda leitura é de Atos 10, 34 a 38. Que já estamos falando de um período em que Jesus já foi morto, já ressuscitou, e os Atos dos Apóstolos é o livro que concatena todos os atos praticados pelos seus apóstolos após a paixão e ressurreição de Jesus. Diz Atos: Então Pedro, abrindo a boca, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, ideia já presente lá em Isaías. Mas que em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a paz por meio de Jesus Cristo, o qual é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com a virtude a Jesus de Nazaré, o qual andou de lugar em lugar fazendo bem e sarando todos os oprimidos do demônio, porque Deus era com ele. Aqui também a ideia de batismo como a unção que Jesus precisava para dar início, enfim, à sua vida pública. Vamos então ao Evangelho. O Evangelho, que é uma cena muito conhecida, seja para quem tem algum conhecimento sobre a Bíblia, seja para quem já assistiu a filmes sobre Jesus, mas aquela imagem de João Batista batizando a Jesus é o tema do Evangelho deste domingo. Mateus 3, versículos 13 a 17. Começa no versículo 13. Então foi Jesus da Galiléia ao Jordão ter com João para ser batizado com ele. Vamos nos lembrar aqui do contexto. Se vocês voltarem ao terceiro episódio, vocês verão que o evangelho era centrado na figura de João Batista, o precursor, a voz que clama do deserto. E ele estava batizando muitos pecadores para o arrependimento. O seu batismo era de penitência e arrependimento, de preparação para a vinda do Messias. João Batista reconhecia que não era ele próprio o Messias, mas tão somente o responsável por lhe preparar os caminhos. Então é nesse contexto que Jesus vai da Galiléia até o Jordão para ser batizado por João juntamente com pecadores. Aquele que não tinha pecado nenhum, aquele que foi concebido de modo miraculoso, que era Deus, entra na fila dos pecadores diante de João para ser batizado por ele. E João, como era de se esperar, opunha-se-lhe, dizendo: Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondendo Jesus, disse-lhe: Deixa por agora, pois convém que cumpramos assim toda a justiça, aquela uma das palavras-chave citadas na profecia de Isaías. E então João deixou aproximar-se. Aqui nós temos uma lição de humildade muito grande. João Batista, reconhecendo-se inferior ao Cristo, de início recusa-se a batizá-lo, dizendo que era ele, João Batista, quem deveria ser batizado, e o Cristo, que, como eu disse, entra na fila dos pecadores para ser batizado por um dos seus servos, João Batista. Então, ambas as figuras envolvidas aqui mostram uma humildade muito grande e é uma lição para nós. Quem somos nós? Quem ousamos dizer que nós somos diante de figuras tão maiores do que nós e que mostraram tamanha lição de humildade? O Evangelho de São Mateus prossegue, versículo 16. E depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre eles. E eis que se ouviu uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho, o amado, no qual pus as minhas complacências.
complacências, também presente na profecia de Isaías. Então fica aqui um questionamento. Jesus, puro, sem pecado, o que ele faz? Entra na fila dos pecadores e se batiza por João num batismo que era de arrependimento. Por quê? Bom, ao longo da história, os pais da igreja, os doutores da igreja, tentaram dar um significado a esse gesto de Jesus. E eu trouxe aqui alguns que nos ajudam a compreender a grandeza dessa atitude. Primeiro é o exemplo, né? São Mateus, o Evangelho de São Mateus, mais tarde vai dizer que Jesus ordenou aos seus apóstolos: e depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus aqui não está dizendo faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, ele está dando exemplo. Ele pede aos apóstolos que submetam as nações ao mesmo ritual que ele optou por se submeter. O segundo motivo, e eu acho que aqui é uma beleza muito grande, para o batismo do Senhor, foi para a purificação das águas que mais tarde nos batizariam. Santo Agostinho, a esse respeito, diz o seguinte: o Salvador quis ser batizado não para que ele próprio fosse purificado, mas para purificar a água para ele. Desde o momento em que foi mergulhado na água, ele tem lavado todos os nossos pecados na água. E que ninguém se admire que a água, ela própria substância corpórea, seja considerada eficaz na purificação da alma. Ela é tão eficaz que alcança e sonda os recônditos da consciência. Sutil e penetrante por natureza e ainda mais pela bênção de Cristo. Ela toca todas as fontes ocultas da vida, os lugares secretos da alma em virtude de seu orvalho onipresente. No entanto, o curso da bênção é ainda mais penetrante do que o fluxo das águas. Assim, a bênção que, como um rio espiritual, flui desde o batismo do Salvador, encheu as bacias de todos os lagos e os cursos de todas as fontes. Agostinho diz aqui que Jesus entrou na água do Jordão para, por meio da água do Jordão, purificar toda a água da terra que um dia seria utilizada para o nosso batismo. E aqui, o Espírito Santo descendo como pomba, ele não poderia ser mais emblemático. Trata-se, meus amigos, da mesma ave que no Antigo Testamento havia anunciado a Noé que o mundo já tinha sido purificado pelas águas do dilúvio. E agora essa mesma água indica que o mundo seria definitivamente purificado pelas águas do batismo. Essa mesma ave diz que o mundo seria purificado pelas águas do batismo. Terceira razão para que Jesus fosse batizado, quando a Bíblia diz, quando o Evangelho lido diz, abriram-se os céus. A terceira razão é essa, abrir os céus. Em Gênesis está escrito que depois da queda do homem, depois que Adão e Eva cometeram o pecado original, ambos foram expulsos do paraíso. Está escrito em Gênesis, depois de expulsá-los, Deus colocou querubins a lestes do jardim do Éden, ou seja, do paraíso, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Ou seja, o paraíso foi selado para nós. E no batismo do Senhor, o céu se abre. A esse respeito, São Gregório de Nazianzo diz o seguinte: vê abrirem-se os céus de par em par, aqueles céus que Adão tinha fechado para si e para a sua posteridade, ou seja, para nós. Do mesmo modo que tinha feito encerrar e guardar com a espada de fogo e a entrada do paraíso terrestre. Então, se o paraíso estava fechado para nós antes de Jesus, por seu batismo abrem-se os céus e nos é permitida a entrada. A quarta razão pela qual Jesus aceita ser batizado por João, e creio que a mais importante, é a aceitação de sua missão de levantar a humanidade do pecado. O batismo naquele tempo envolvia dois atos: mergulhar-se na água e dela se emergir. O batismo de João, que é o contrário do nosso atual, que é para a remissão dos pecados, o batismo de João era apenas para penitência, era um gesto de arrependimento, de conversão. Por isso, o foco desse batismo era o primeiro ato.
submergir na água, inferiorizar-se, humilhar-se diante da água. Mas aqui com Jesus, o foco é o segundo, é o reerguer-se da água. Não se trata mais de pecadores que reconhecem sua transgressão e se colocam sob as águas, mas sim de pessoas que são levantadas das águas. Embora o ungido de Deus tenha entrado nessa fila de pecadores, para assim como eles humilhar-se pelo mergulho, o ato mais importante, minha gente, é o de levantar-se. E também São Gregório de Nazianzo diz o seguinte: Jesus sobe das águas, elevando consigo o mundo inteiro. E aqui nós temos um prenúncio de quem servilmente aceita a missão posterior de humilhar-se de forma horrenda com a morte de cruz, para 3 dias depois, primeiro, descer até a mansão dos mortos e 3 dias depois ressurgir, reerguer-se e ressuscitar para, na sequência, ascender aos céus. O Catecismo da Igreja Católica traz um trecho muito pedagógico sobre isso. Depois de ter aceitado dar-lhe o batismo como aos pecadores, João Batista viu e mostrou em Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Manifestou deste modo que Jesus é ao mesmo tempo o servo sofredor que se deixa levar ao matadouro sem abrir a boca, carregando os pecados da multidão, e o Cordeiro Pascal, símbolo da redenção de Israel na primeira Páscoa. Toda a vida de Cristo manifesta sua missão, servir e dar a vida como resgate pela multidão. Então, a partir desse batismo, Jesus aceita a sua missão de morrer pela humanidade para o levantar. E por isso, João vai dizer: este é o Cordeiro de Deus. E aqui há até um jogo de palavras, porque João falava aramaico. Em aramaico, a palavra cordeiro, taila, é a mesma que a palavra servo. Ou seja, Jesus não era apenas o cordeiro imolado que seria levado ao matadouro, era também o servo prometido por Deus em Isaías. Em síntese, minha gente, no evangelho do domingo passado, nós tivemos a Epifania, a manifestação do Senhor aos povos e nações. E hoje aqui, Deus falando das nuvens, Jesus mergulhando nas águas e ressurgindo, e o Espírito Santo repousando sobre ele, nós temos aqui uma teofania, uma evidência esplendorosa de Deus em suas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que acaba por implicar a aceitação da missão de Deus. E entre um episódio e outro, a Epifania com os magos e essa teofania trinitária, passam-se 30 anos, porque a Bíblia é silente quanto a detalhes mais específicos sobre a infância e a adolescência de Jesus. Há apenas uma exceção, que é aquela passagem conhecida de Lucas sobre a perda e o reencontro do menino Jesus no templo, em que Lucas diz que após Jesus ter sido encontrado por seus pais, junto com os doutores da lei, os príncipes dos sacerdotes, Jesus cresceu em graça, sabedoria e idade e era obediente a José e a Maria, vivendo assim a sua chamada vida oculta em Nazaré. Mas mesmo nesse intervalo de 30 anos aqui, de silêncio da Bíblia, entre a Epifania e o episódio de hoje, nós podemos ver simbolicamente uma manifestação trinitária de como o batismo foi um divisor de águas nos propósitos de Jesus. Parafraseando aqui o bispo Fulton Sheen, antes do batismo nós temos 30 anos de obediência e silêncio, após ele nós temos 3 anos de vida pública e ao fim, concretizando essa missão, 3 horas de redenção na cruz. A Trindade presente nesse episódio de forma muito manifesta. E assim, meus amigos, encerramos este episódio que fecha o ciclo do Natal. Encerramos também a primeira temporada deste nosso projeto da Hora Catequética. Quero dizer que foi uma honra estar com vocês aqui todos os sábados e domingos, trazendo esclarecimentos sobre a Palavra de Deus. Foi muito útil para mim e muito edificante para mim estudar a fundo cada um desses eventos que nos conduziram até essa manifestação do Senhor. Mas essa manifestação e essas aulas catequéticas não serviriam de nada se ela não nos transformassem. Espero que ela nos transforme.
Tchau, tchau.